aqui, Jorge, um pouco mais tarde, mas falar com você, Jorge, que já teve 5 mandatos na Câmara de Vereadores, já foi presidente da Câmara, disputou a eleição e tem a experiência que você acumulou, a gente não pode, né, desprezar esse momento. Você disputou sua 7ª eleição, Jorge? É 7ª eleição. Ganhou 5, perdeu 2. Uhum. Como é que foi essa 7ª experiência sua, Jorge, na eleição 2020 para a Câmara de Vereadores? Bom dia, Caio. Bom dia aos amigos da bancada. Bom dia, Alagoinhas. Caio, a experiência que nos dá cada eleição que você tem aquela esperança, né, de você fazer o trabalho, de você chegar com êxito. E a gente, cada vez mais na política, a gente vai tendo um fato novo, uma política diferenciada. Essa eleição foi uma eleição pós-pandemia, onde você não teve assim um contato direto assim com as pessoas, né? Teve muita gente que até não sabia que nós seríamos, né, candidatos, e fizemos o nosso trabalho. O trabalho que nós fizemos foi o trabalho desde quando eu comecei a minha primeira eleição em 96. Só que a política, ela cada vez mais, ela está ficando cada vez mais assim desprestigiada, né? E o que acontece hoje o volume também de candidatos que se tem hoje, isso dificulta o processo eleitoral. Aquele que usa métodos que não convém a nós, né? Conhecidos, né? A gente trabalha de uma forma que é difícil até você colocar isso. Eu vi nessa eleição pessoas vendendo, né? Assim, vendendo seus votos e depois quer cobrar do processo, quer cobrar da instituição, quer cobrar dos políticos. E não é desse, né? Eu tentei mostrar às pessoas que nós fizemos um trabalho limpo, um trabalho honesto. Não comprei o voto de ninguém. 620 pessoas que foram à urna, porque confia no nosso trabalho, confia no nome de Jorge Mendes. E isso nos deu, né, essa condição. A gente perde um processo eleitoral, mas nós saímos vencedores. Nós demos um exemplo de cidadania, né, de experiência política, ao qual já fui presidente da Câmara, né? Graças a Deus minhas contas foram aprovadas, né? Tranquilo. Fiz 5 mandatos de vereador, onde nós fizemos pela minha comunidade. Riacho da Guia está ali, né? Vocês podem ver, eu costumo dizer, vocês precisam ver quem era o Riacho de 96 para trás e quem é o Riacho de 97 para frente. Prosperou, né? Melhorou as condições de infraestrutura, de moradia, de educação, de saúde. Nós fizemos o trabalho, né, que nós deveríamos fazer, e isso é a nossa obrigação. A gente, como membro público, nós temos que fazer nossa obrigação, não é nenhum favor, né? Nós somos eleitos para isso. Fiz o trabalho, né, na nossa comunidade, no distrito de Riacho da Guia, nós fizemos muitas obras, né? E fomos buscar essas alternativas com o governo do estado, com aquela enchente que teve no Riacho da Guia. Nós conseguimos levar um governador de estado, coisa inédita no Riacho, né? Onde nós conseguimos aquele recurso, nossa família doou aquela área de terra, onde nós fizemos 63 moradias, demos mais de 250 lotes. Hoje virou uma comunidade ali, que é a doutora Magnólia Lima Guerra, nossa prima falecida, nossa saudosa, né? Que doou e pediu que nós fizéssemos justiça social, onde você alocasse as famílias pobres, e nós fizemos isso. Então, o meu dever, assim, foi cumprido em relação ao nosso mandato, né? Nossa família sempre teve a participação de estar ali, efetivamente, buscando essas alternativas para o distrito. E hoje eu vejo, né? Você sai de um processo eleitoral, Caio, chateado pela maneira como os políticos se dirigem, né, aos eleitores, buscando o voto de uma forma que Jorge Mendes não vai buscar. Mas você acha que a conjuntura política, de certa forma, atrapalhou, Jorge, os candidatos do seu campo
É ali que ficaram em órbita ali do Paulo César, porque hoje o retrato é o seguinte: base do governo Joaquim, elegeram 10 vereadores. Então hoje, ele começa 2021 já com 10 vereadores na base. O Paulo César elegeu 5, 4 do DEM, 1 do MDB, que foi o Codoro, até lá pelo Riacho. E você tem o PT, né, a coligação do PT, sempre ali com seus 2 representantes, a Jusce do PCdoB e o Todininha do PT. Então você acha que, de certa forma, essa pandemia facilitou a vida de quem estava na órbita do governo? Não, eu vejo assim, a dificuldade é para todos, né? A gente tem que ser leal, né? Porque às vezes a pessoa, quando sai de um processo que não teve êxito, ele fala coisas que eu tenho uma experiência política em relação a isso, né? A gente tem que parabenizar o vencedor, né? E Joaquim foi uma eleição assim dificultosa, né, para os 2 candidatos. Foi uma eleição dura, apertada. Né, apertada. Eu sempre dizia isso: aí quem ganhar de um para o outro vai ganhar de 1.000 e poucos votos. Quem fizer um trabalho melhor vai ganhar a eleição. E Joaquim, nesse aspecto, ele se saiu vitorioso, né? Ele fez essa parte, ele conseguiu equilibrar aqui na cidade e tirou a diferença no distrito e na zona rural. Então isso foi o que deu a vitória a Joaquim, né? Então a gente tem que parabenizar ele por essa sapiência dele, essa sabedoria de fazer essa política, e parabenizar também Paulo, o candidato, que para mim foi uma votação expressiva, boa, né, ao qual votei nele, né, busquei de todas as formas, você sabe disso, Caio, ser leal, fui leal com ele, votei nele, busquei o voto para ele, fiz o que eu pude para que ele fosse o vencedor. Mas, infelizmente, não deu, né? Não deu para mim, não deu para ele. A gente tem que parabenizar aqueles que foram os vencedores. Espero que o prefeito faça uma administração melhor, né? Inclusive, votei nele na passada. Nessa eu não votei com ele, até, né, por questões políticas mesmo, por não concordar certo tipo de atitude dele politicamente em relação ao nosso distrito, mas a gente tem que parabenizá-lo, ele ganhar, né, a 5ª vez que ele é prefeito. E você ganhar 5 vezes, eu costumo dizer que você ganhar 5 vezes não é brincadeira. Eu digo essa experiência. 5 vezes seguida, né? Seguida, foi o meu caso. Então, é complicado. E outra coisa, Caio, a gente tem que deixar um legado para os nossos munícipes, né? Inclusive ao povo do Riacho da Guia, né? Que cada vez mais a política está ficando dificultosa a maneira como as pessoas estão fazendo política. Eu acho que a política tem que ser feita num campo de um debate, onde você vem apresentar proposta para a sua sociedade, para a sua comunidade, para o seu bairro, porque essa política não cabe mais, essa política de tome lá da cá, porque você está fazendo um processo que amanhã você não pode cobrar dos políticos. E eu fico com vergonha, aí é o homem, é o político, é Jorge Mendes. Eu não faço política dessa forma. Quem me conhece, eu prefiro perder o voto. Mas eu não trabalho com essas atitudes, porque para mim é vergonhosa você chegar num processo onde você não vai ter assim de dizer ali, eu cheguei ali, o meu projeto é esse que eu quero apresentar. Infelizmente, teve candidato que ganhou, que não tem nenhuma proposta, não sabe nem o que é que vai fazer na Câmara de Vereadores, né? Então é preciso que a sociedade ela venha procurar saber quem é o homem, quem é o candidato, veja o perfil dele, veja quem é ele, né? Porque é preciso você saber em quem você está votando. Eu costumo dizer, cara, eu não voto em partido, eu voto no homem, eu voto no caráter, eu voto no quem ele é, no que ele prosperou como pessoa, como família, o que ele pretende chegar lá para fazer. E, infelizmente, as pessoas não olham isso. Vê o momento político, aquela conturbação, aquela enxame de coisas, as pessoas gastam milhões para aparecerem, e quando chega não apresenta nada. Então é esse o legado que eu deixo. Ô, Jorge, né? Eu vou pedir para você colocar o fone aí no ouvido, porque o Gomes está com a gente, o José Gomes, mas está em casa por causa da questão do coronavírus, né? Ele está em home office, mas está participando do programa, aliás, desde as 6 da matina, até antes, né? Ele já conectado com a gente. Gomes, pode fazer sua pergunta.
Bom dia, Jorge. Um grande abraço para você. Na realidade, você não logrou êxito na eleição, mas não se considere um derrotado, porque a quantidade de votos que você teve demonstra claramente que você ainda tem, né, um acervo político importante, tem um eleitorado fiel e é trabalhar no sentido de estimular isso para que, em um momento oportuno, né, no futuro, você possa voltar àquela casa. Mas a pergunta, Jorge, que eu quero lhe fazer é a seguinte: na realidade, são duas perguntas, né? Eu que tive a oportunidade de, com você, na Câmara, né, exercer o mandato, né, conheci, acompanhei o seu mandato de perto e jamais, se alguém me dissesse, eu acreditaria que depois de tantos mandatos seguidos, fazendo o trabalho que você fez, e é uma realidade, eu presenciei isso, pelo Riacho da Guia, se doando da forma que você se doou, que você deixaria de se eleger. Então eu te pergunto, depois de 5 mandatos, claro, se a gente se perde uma eleição, é porque com certeza se cometeu alguns erros. E você, a essa altura, de cabeça fria, já todos esses, né? Então, qual foi o motivo para que você perdesse essas eleições e qual foi também o motivo que a sua candidatura em 2016 foi impugnada? Porque em 2016 você teve uma quantidade expressiva de votos também, mas esses votos não serviram para a contagem geral. Bom dia, Gomes. Obrigado pela sua pergunta. Você é uma pessoa que eu tive o prazer e o privilégio de conviver ali na Câmara, né? E eu costumo dizer, Gomes foi o melhor vereador da minha época, que fazia uns parecer que... Ainda hoje. Você sabe disso, Gomes. Então não precisa tecer nenhum tipo de comentário em relação à sua pessoa, ao seu caráter, né? Tive o privilégio de ter, acho que foi a melhor Câmara, Gomes, que a Lagoinha já teve, foi aquela onde nós tínhamos ali seletos nomes, né? Onde fizemos um mandato brilhoso, onde nosso Joséildo era o prefeito na época. Então a gente fica a lembrar, né, dessa passagem da gente e lhe parabenizar, né, tudo que você faz. Você foi assim um grande parlamentar, faz um trabalho no rádio também brilhante, eu lhe acompanho aqui no rádio junto com o Pimenta, né? Você foi um ótimo funcionário e servidor aí da Embasa, entendeu, Gomes? Então a gente tem que parabenizar. E eu costumo dizer, a política precisa de homens de bem. A política precisa de homens de bem. E você foi um homem de bem que serviu ao seu município muito bem, Gomes. Então eu tenho orgulho de ter participado daquela legislatura com você e demais colegas, que eu não quero citar aqui os nomes, né, que fizeram um trabalho belíssimo, onde nós construímos o mandato em prol de Alagoinhas. E em relação a os erros que nós cometemos em relação à política, eu assim, Gomes, eu não acho assim, foi erro, né? O que faltou, assim, na campanha da gente, na minha concepção de ver, a estrutura que você às vezes você não tem, né? Você fica em determinados partidos, aí quando você não tem um volume de propaganda, de campanha, as pessoas acham que você não tem êxito, mas o meu voto é aquele voto de pessoas assim mais calada, aquela pessoa mais conceituada, que observa, né? Eu não vejo um erro, eu obtive 620 votos, se a gente tivesse uma estrutura para ir buscar aí mais 300 e poucos votos, nós estaríamos... Tivesse mais dinheiro para divulgar. Pronto, a questão é, se tivesse mais dinheiro para divulgar... Pronto, eu não queria falar isso, mas Pimenta falou, o que faltou realmente foi isso, recurso. Nós somos de família pobre, né? Nós não temos, assim, recursos para gastar volumes em campanha, como muitos fizeram e hoje está chorando. Sim. Né? Gastaram e não ganharam. Eu quero dizer a você, Gomes, respondendo esse ponto, as 620 pessoas que foram na urna votar, porque conhece o trabalho de Jorge Mendes, conhece o homem, conhece a capacidade, conhece a honestidade, fiz uma campanha limpa, como todas as minhas campanhas. Depois disse, meu Deus, como é que eu ganho uma eleição? Um filho pobre de Riacho da Guia, de família humilde, um pequeno comerciante, que chegou aí 5 mandatos, fui presidente da Câmara, por unanimidade, fiz um trabalho belíssimo na Câmara. Quem conviveu comigo, hoje você pode chegar a procurar o servidor da casa. Fiz ali um trabalho excepcional ali na Câmara, ao qual deixei
um legado muito bom ali hoje. Você pode chegar lá hoje na Câmara e perguntar. E foi isso que aconteceu. Às vezes, quando você não tem um recurso, às vezes as pessoas lhe medem pelo tamanho do volume que você tem. Então, a gente fizemos o nosso trabalho. Eu espero, né, que os dois que tiveram êxito no Riacho, Djalma, o qual eu já conheço, convivi com ele, né? Fui presidente da Câmara, eu convivi com ele, é uma pessoa decente, um cara que faz um trabalho bom. O outro ainda é uma incógnita, ninguém sabe ainda se vai, né? A gente vai esperar dele, o trabalho dele, a gente não pode nem fazer nenhum tipo de crítica, porque vamos aguardar, né? O que é que ele vai apresentar de projetos, o que é que ele vai buscar de alternativa para o distrito, porque infelizmente a gente deixou o distrito em uma situação bem melhor do que a gente encontrou, né? Eu espero que a nova administração, o prefeito, ele tenha bons olhos por ele viu o resultado das urnas no Riacho, né? Não, ele prometeu aqui no ar, Jorge, mas faltou. Jorge, ele falou aqui no ar que uma vez por mês ele vai despachar no Riacho e em Boa União. Eu espero, porque quando nós votamos com ele na outra eleição, quando eu disse não à candidata do ex-prefeito Paulo César, não concordamos com a candidata, porque nós teríamos pessoas no grupo que teria a capacidade de ser candidata a prefeito, talvez até o resultado da eleição fosse outra, mas ele entendeu que teria que ser Sônia e eu não fiquei. Eu fiquei com Joaquim, votei com Joaquim obteve lá 2.167 votos, a candidata do prefeito teve 2.200, perdemos por 63 votos, foi uma eleição equilibrada, né? E aonde Joaquim conseguiu o êxito de ser prefeito pela primeira vez no município de Alagoinhas. Eu esperava dele como médico, né? Uma pessoa que tem um entendimento melhor do que nós, que ele é profissional da área, que nós fizéssemos um trabalho melhor em relação à saúde pública do nosso município, que infelizmente deixa a desejar, né? Aí eu faço uma crítica construtiva a ele, que ele olhe essa questão, né? Que ele volte, que o município volte a ter cirurgias eletivas, que no mandato dele não teve uma cirurgia eletiva, e também no de Paulo também não teve, né? A gente precisa, eu não entendo, Caio, como é que eu saio daqui, a gente sai daqui para operar em Coração de Maria, que desculpe, uma cidade que é menor que o Barreiro, que o Petrolar, em Antas, Esplanada, ali de João Galberto, A Mata de São João. Mata de São João, e Alagoinhas, uma cidade polo, uma cidade que tem uma estrutura, né? Muito forte, muito maior que essa cidade. E ele, como médico, não coloca as cirurgias eletivas. Tem muita gente com dificuldade, eu digo porque as pessoas nos procuram, a gente faz esse acompanhamento, né? De fazer esse tipo de trabalho, onde o município pode muito bem fazer um convênio, ou com o Cetro, ou com qualquer instituição, até a própria maternidade hoje, de fazer, né, um convênio para que se possa atender essas mães que, né, hoje o maior problema de uma mãe de família hoje é o mioma, que é a esterectomia, né? Ele sabe, ele como médico, ele sabe disso. Inclusive, quando ele era prefeito de Sátiro Dias, nós fizemos muita lá com ele nos ajudava muito nisso, com o Dr. Luiz Marcos, ao qual mando um abraço, ao meu primo, esse médico conceituado, que, né, respeitado em Alagoinhas, um dos melhores cirurgiões da Bahia, ao Dr. Luiz. Eu quero aqui também parabenizar pelo ele se empenhou nessa campanha com a gente, deu um depoimento falando da pessoa do Jorge Mendes. Então, obrigado, meu primo velho, que Deus dê saúde, que cada vez mais Deus ilumine nas suas mãos na hora da sua cirurgia, porque foi um baluarte também na nossa campanha. E agradecer, Caio, assim também a todos os nossos amigos que contribuíram, do grande ao pequeno, né, que chegou, né, a urna para votar na gente. Eu espero que os novos eleitos, né, pensem uma Alagoinha diferente, onde você procura ver uma cidade que está aí pujante, crescendo, né. É o que eu desejo assim a eles, né, aos novos vereadores, a alguns ex-colegas que ainda a gente continua lá, né, ao prefeito, parabenizar pela vitória, né, desejar sorte a ele, que ele faça um bom governo, que faça uma boa gestão, que faça que a população sofra menos. Eu costumo dizer
que o prefeito deve se colocar na situação do eleitor, da pessoa que está ali, né, que não tem uma alternativa, não tem recursos para chegar a certo determinado ponto. Porque às vezes você tem um privilégio de ser prefeito, senta numa cadeira, esquece, né? Verdade. Hoje eu andei esses 4 cantos da cidade, do distrito, da zona rural, eu vi, cara, o sofrimento das pessoas de chegar, Jorge, me ajude, e você não ter um recurso. Eu costumava dizer às pessoas na campanha, me empreste o voto para eu pagar vocês amanhã, mas pagar com trabalho, com dedicação, com amor, né? Com saúde. Era isso que eu dizia aos eleitores. Eu não tenho dinheiro, eu não tenho como recurso para fazer, mas me dê mais essa oportunidade de eu fazer mais ainda por vocês. Do que eu já fiz, eu quero fazer mais, né? Por vocês. Era esse o nosso objetivo, era esse o nosso slogan de campanha, onde eu dizia às pessoas, me empreste o voto, eu só quero o voto, eu não quero dinheiro de ninguém, né? Eu não quero recurso, eu não quero isso, eu quero que você me dê se você for na urna, votar em mim, ninguém me supera. Era isso que eu dizia. Mas as pessoas, às vezes, devido até à fragilidade da fome, Claro. da fome, tem muita gente com fome, tem gente tuberculoso, eu andei em vários lugares, tinha gente tuberculoso, doente, e é uma necessidade, Caio, que eu chorava, né? Eu espero que essas pessoas que foram às urnas não vão se arrepender amanhã, né? Porque a gente tem que ter o cuidado. Todo dia eu digo, gente, às vezes quem faz uma melhor propaganda, que tem um recurso melhor, não é o melhor para a cidade. Às vezes você vê um cara humilde ali, é exemplo daquele prefeito de Colatina, no Espírito Santo. O Meneghelli, né? Pô, aquele cara tem dado uma... Eu espero que o prefeito daqui, demais prefeito, se espelhe naquele rapaz. Porque a política, ela precisa ser feita por amor. Não precisa ser feita com dinheiro. Às vezes você, com uma palavra amiga, você conforta. Às vezes o cara vai doente no consultório de um médico, ele está com um problema psicológico, né? O médico chegou, sentou, conversou com ele, ele sai da lição. Então, é preciso fazer uma política dessa forma. A política, ela está indo pelo lado da violência, da droga. Como combater a droga? Nós estamos ali num distrito ali, está infestado de droga, né? Muita coisa no Riacho acontecendo, muitas misérias no Riacho, né? Essa semana passada teve um tiroteio no Riacho, você soube? Sim, soube. Né? Ontem teve, parece que um rapaz lá matou, foi lá na Conceição. Então precisa, isso tudo, é preciso se conter, é preciso ter polícia, né? É ter um trabalho social para as pessoas, buscar aquelas pessoas, conduzir aquelas pessoas a um trabalho, né? Algumas coisas que venham conter a violência, a droga, o tráfico de droga. Eu tô com essa idade, cara, eu não sei o que é droga, nunca vi na minha vida, né? Nós fomos criados duramente, meu pai criou 19 filhos duramente, criando a gente de uma forma, você achou isso, vá devolver. E hoje você vê as famílias perdendo os valores, as mães chorando seus filhos. Filho hoje está morrendo muito jovem, a droga está matando muita gente. Então é preciso alguém fazer uma política dessa. A política de combater isso, a política de incentivar os jovens a estudar, a trabalhar, porque senão nós vamos ter mais bandido na rua. É preciso conter isso, essa política. Eu não vi nenhum discurso em relação a isso, né? É preciso se mostrar para que é que você veio. Não é um mais um que vai receber 12.500 na Câmara e não vai produzir nada. Então, eu mando esse recado para a sociedade, mando para os políticos, para as pessoas que querem o bem social das famílias. Vamos trabalhar as famílias estão se acabando. Riacho da Guia, a gente chega ali no Riacho da Guia de tarde, é um horror. Você não consegue mais. Eu fiz aquelas praças que nós fizemos no Riacho, era para as famílias bater papo. Hoje virou um bar, virou ali carro de som. Ninguém tem coragem, Jorge Mendes tem coragem de dizer isso. Ah, porque perde voto? Eu não tenho um problema de perder o voto. Eu quero dizer à sociedade do Riacho da Guia, né, da minha vontade de voltar a coordenar o Riacho e de trabalhar pelo Riacho, que eu queria o melhor para as famílias. Eu quero o melhor. Eu penso melhor. Eu tenho um comércio ali, do jeito que vai a coisa ali, vai terminando fechar aquilo ali. Porque, infelizmente, nós não temos segurança, não temos nada, acabou tudo do Riacho. Todas as tradições que nós deixamos se acabaram. Então é preciso que alguém tenha essa coragem, né? De você dizer isso, campanha e pós-campanha. O meu legado que eu deixei no Riacho está ali.
Apesar de muita gente, a minoria, dizer que Jorge Mendes nada fez pelo Riacho, mas se eu for denominar aqui o que nós atraímos, não fui eu que fiz. Quem faz é o governo. Essa estrada, Caio, que liga Riacho da Guia a Conceição, foi um trabalho nosso. Eu fui candidato a deputado, conversei com Otto Alencar, ex-secretário de Infraestrutura do Estado, ex-vice-governador e hoje atual senador da República, onde nós levamos a ele o projeto, levei o estudo daquela estrada e disse, olha, Otto, é uma estrada barata que não tem ponte. Né? O prefeito era Paulo na época, Paulo ajudou muito também, né? A gente ia buscar, né? Paulo, fomos diversas vezes, foi com a Câmara, fui com a presidência da Câmara, fui com o nome do candidato a deputado, né? E nós conseguimos 8 milhões e meio. E isso sim que se é fazer trabalho. Não foi Jorge Mendes, né, que fez, mas Jorge Mendes foi buscar o recurso perante ao governo do Estado e está aí hoje a acessibilidade de Aramari, fizemos até Aramari, ao Riacho da Guia, 15 quilômetros de asfalto que custou 8 milhões e meio. Quem fez? O ex-governador Jacques Wagner. É preciso dizer a verdade. Agora, quem foi buscar? Quem atraiu? Quem foi levar os estudos daquela estrada? Fomos nós. Isso eu faço. A questão das casas de Riacho da Guia, apesar de muita gente falar, foi o governo do Estado, o ex-governador Paulo Souto, onde nós levamos ele ali, conjunto com os deputados da época, Paulo Aze, Paulo César e Luiz Argolo, que foi o meu deputado da época, ao qual eu votei nele, né? E conseguimos. A escola do segundo grau, nós implantamos também, conjunto com Paulo Souto, implantamos ali onde as pessoas saíram do Riacho para vir estudar em Alagoinhas, inclusive eu quando estava fazendo isso. Então é preciso as pessoas saberem o que você implantou no distrito, o que você proporcionou de moradia, de melhoria de qualidade de vida, de ambulância nova, de laboratório no Riacho, né? De reforma de posto de saúde, 2 praças no Riacho da Guia, asfaltamos o Riacho da Guia todo. Né? É a mesma coisa do cara chegar e dizer o mercado, a reforma do mercado de Riacho da Guia. O deputado Márcio Marinho, através de quem? Do atual agora vereador Djalma Santos. É preciso reconhecer isso. As pessoas, às vezes o adversário ele tenta encobertar o que você atraiu. É preciso se dizer isso, né? E isso que nós fizemos, água no Baixão, água na Sucupira, que hoje estão, depois de 20, eu cavei ela em 97, depois de 23 anos, quando nós ligamos aquela água na Sucupira, tinha 200 casas, hoje tem 2.000 casas. É preciso dizer isso, que às vezes a juventude de hoje quem tem, meu filho fez 23 anos, ele não sabe disso. É preciso que se faça um trabalho, porque infelizmente, Caio, eu sou uma pessoa que eu não gosto de estar fazendo divulgação, é minha obrigação fazer isso. Mas às vezes os políticos ele faz muita propaganda e realiza pouco. Eu realizo muito e faço propaganda pouca. É isso. Mas Jorge, obrigado pela sua presença aqui no programa. Vai desculpando aí os problemas aqui. Coisas que acontecem, a gente não tem como resolver. Mas obrigado pela sua participação aqui no programa hoje, viu, Jorge? Obrigado, Caio, pela sua sabedoria em fazer o programa. Tão de parabéns pela sua rádio, pelo estúdio, né? Eu cheguei aí cedo, mas não tinha ninguém para abrir a porta. Olha, Caio, eu sou muito rigoroso. Se você quiser, chegue 6h30, 10 ou 20 minutos antes eu já estou. Né? Sempre fui assim, em todas as minhas questões, na minha vida pessoal, no comércio, ao qual sou comerciante, vou fazer 30 anos que tenho comércio. Graças a Deus, foi quem criei meus filhos. E sempre dizia a meus filhos, eu estou sendo vereador. Seu pai é comerciante, seu pai é de família humilde. Sempre disse isso a eles, sempre tratei eles dessa forma, mostrando a eles a realidade da vida. E me sinto orgulhoso de chegar onde cheguei, né? 5 mandatos, fui candidato a deputado, não consegui êxito, né? Mas nessa eleição dei a minha contribuição, fui para um grupo que diziam que era forte, que era isso, que era aquilo. Não tenho medo, eu não tenho medo de disputar a eleição com ninguém, porque conheço do meu potencial, conheço da minha capacidade de fazer política, conheço a família que tenho, né? Apesar dos pesares da gente não ter chegado, mas eu obtive 620. Eu sou muito grato, eu beijo os pés de cada um que saiu da sua casa, né?
para dar um voto em Jorge Mendes sem comprar, sem fazer pressão, sem nada. Eu desafio aqui, faço um desafio, que apareça um vereador ou um candidato ou um eleitor que foi à urna votar em Jorge Mendes, que foi forçado nem dado dinheiro a ninguém. Isso é que eu tenho orgulho de ter obtido 620 votos nessas eleições, e ao qual eu digo muito obrigado, que Deus abençoe a todos e que dê um bom dia a todos. Muito obrigado ao povo do Riacho da Guia, ao povo de Alagoinhas, que contribuíram nessa eleição com Jorge Mendes. Um abraço e vamos até a próxima, com fé em Deus. Valeu, Jorge. Mais tarde a gente se vê lá no